já falei um pouco sobre você aqui no início. Então, agora eu vou passar a voz para você falar um pouco sobre você, sobre o seu trabalho, sobre o que você traz para o mundo em questão da expansão, né? Com o que você trabalha também. E aí a gente começa o fluxo da nossa live com o nosso tema mente subjetiva e objetiva, mas criando a realidade. Também My Big Toy, né? Tudo com base no My Big Toy. Sim, perfeito. Se em algum momento der algum problema com o som, me avisa, ok? Perfeito. Para mim tá saindo perfeito, Tá tá? bom, então. Legal. Meu nome é Mário Jorge Pereira dos Santos, completo, né? E eu sou de formação engenheiro, com pós-graduação em comércio exterior. Trabalhei na indústria por muitos anos, eu não vou me detalhar nisso, porque não importa. E de 10 anos para cá, eu fui mudando um pouco a minha forma de visão do mundo. Passei por alguns perrengues, como se costuma dizer, e comecei a buscar, né, saber mais sobre o funcionamento da realidade, sobre a realidade mais profunda, né, e não apenas aquela superficial e material que a ciência, em geral, 90% das pessoas do mundo acham que existe. E estudando bastante, acabei tropeçando aí por acasos que não existem na obra do físico americano Tom Campbell, que sempre me acompanha, que se chama My Big Toe em inglês e que em português quer dizer Minha Grande Teoria de Tudo, que é sobre o funcionamento da realidade, sobre o nosso funcionamento. É uma teoria da consciência e que ele pretendia explicar o funcionamento da consciência, a nossa interação, como é que é. E ele acabou descobrindo que, nesse processo de 35 anos de estudo e de escrever os livros dele, que era uma teoria de tudo, da realidade, do funcionamento, que explicava os problemas da física quântica, da relatividade e uma série de coisas. E não só da física, mas da filosofia e da metafísica também, né? Como é que é a situação, se existe vida depois da morte ou não, propósito, objetivo. Ele acabou descobrindo tudo está interligado, né? E tudo tem base na consciência, né? Como a gente vai ver e vai conversar. E eu me apaixonei por aquilo, busquei entrar em contato com o autor, porque eu me decidi, eu escolhi que eu ia traduzir esse livro, não podia ficar esse livro sem tradução, porque as pessoas no Brasil não teriam acesso, né? As ideias eram fantásticas, e eu falei, não pode ser que isso... Não tinha nenhuma previsão de tradução. E eu entrei em contato com ele, ele me autorizou, eu comecei a traduzir, depois me apareceu mais um colega que me ajudou, depois minha filha também acabou me ajudando, minha esposa, e eu sei que foi um esforço de 4 anos para ter, entre começar a traduzir, ter a trilogia, são 3 livros, publicadas. E foi apaixonante, eu acabei me dedicando, mudei minha vida nessa direção, porque eu estava buscando algo mais profundo, a vida simplesmente na indústria já não era algo que me atraía como atraiu no passado, eu percebia que a realidade era maior, né? E quanto mais estudava, mais percebia isso, mais expandia, e eu me dediquei, então, de lá para cá, a trazer essas ideias e disponibilizar elas para as pessoas em português, né? E ajudar a entender, e ajudar a praticar, experimentar, porque são coisas para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que elas possam sofrer menos ou, de forma equivalente, ser mais felizes, né? A gente acaba sofrendo muito porque a gente está em algo que funciona como se fosse um jogo, a vida é como um jogo aqui, nessa realidade, e a gente não entende as regras do funcionamento do jogo. E tem algumas pessoas que procuram explicar isso, e algumas dessas pessoas a gente tem mais facilidade de entender, outras a gente tem menos. Tom Campbell procura explicar as coisas de uma forma racional, compreensível. Então você consegue chegar a compreender uma realidade maior e uma visão mais ampla por um caminho de compreensão racional, ok? Por linguagem transparente, por linguagem moderna, né? Então, vou dar um exemplo de um sinal de televisão, do computador, do celular, né? Para explicar a consciência, para explicar a realidade, e isso facilita muito a vida, porque a maioria das pessoas, né, acaba tendo que trabalhar com o lado racional. A gente não é treinado para trabalhar com o lado intuitivo, né? A gente é voltado para o mercado de trabalho, né, em geral,
e acaba desenvolvendo o lado racional. E depois tem dificuldade de voltar e refazer os passos e buscar o seu lado mais profundo, né? Então, É verdade. é uma coisa muito bacana, é um caminho que eu trilhei, que eu fiz, eu estudei muito, não foi apenas isso, mas My Big Toll foi chave, e eu me dedico hoje a ajudar as pessoas, né, tanto nas postagens, nas lives, a compreender melhor o funcionamento da vida, para que possam ter uma qualidade de vida melhor, é o que eu me dedico hoje. E o Tom Campbell, ele é só complementando, é um físico que trabalhou na NASA, no Departamento de Defesa, no trabalho formal dele com simulações de computador, trajetórias de mísseis, de foguetes, e ele mexia, então, é um físico que mexia muito com computador, né, na parte profissional externa dele. E ele dedicou um esforço enorme da vida dele pessoal em pesquisar consciência. Ele começou nos anos 70 com Robert Monroe, que escreveu o livro Viagens Fora do Corpo, e ele ajudou o Robert Monroe a montar um laboratório. Robert Monroe era um cara rico, né, bem posicionado, que tinha experiências paranormais e queria estudar e comprovar que aquilo era algo real e útil. Então, ele conversou com cientistas e acabou, o Tom e mais alguns colegas, ajudando a montar um laboratório e estudar a realidade da consciência e os efeitos da consciência, as propriedades. E ele estudou isso durante 35 anos, acabou saindo do instituto, mas ele continuou estudando e se aprofundando até chegar a My Big Toll, 35 anos depois, que é uma forma de explicar para nós o que ele encontrou sobre a realidade, sobre a consciência e sobre o funcionamento da vida e do jogo da vida, do jogo da realidade, que ele vai chamar de virtual, como a gente vai ver, para que a gente possa lidar melhor com isso. Então, é autoconhecimento, e como nós somos uma parte da realidade, estamos indissoluvelmente conectados com ela, você estuda você mesmo, descobre a você mesmo, percebe que a realidade não é diferente de você, apenas muito maior, e a sua conexão com ela, e aí você aprende sobre a realidade e a sua interação com ela, e o que você pode fazer nela, o que é mais fácil, o que é mais difícil. É uma realidade, na verdade, em que nada é impossível, né? Mas algumas coisas são mais prováveis e outras são menos prováveis. O que quer dizer, umas são mais difíceis e outras são menos difíceis para o nosso acesso, para a nossa consecução, num determinado momento. No médio e no longo prazo, tudo é possível. E, no curto prazo, algumas coisas são mais fáceis e outras são bem mais difíceis por conta do mecanismo de funcionamento da realidade. E o que ele faz aqui com o My Big Toll é descobrir, destrinchar isso, para que as pessoas se entendam o ambiente em que vive, que a gente vê imediatamente, o ambiente maior que gera qual é a interrelação do nosso ambiente aqui externo com o ambiente que gera ou seja, com realidades mais sensíveis, mais profundas, que geram este nível de realidade, porque a realidade funciona em camadas, uma camada gerando outra, né? E como que essa realidade é gerada, com o quê, né? E ele, como físico, ele foi fundo nisso, porque ele não se satisfez com explicações, vamos dizer, vindas de religião ou de ideias assim. Ele foi atrás, experimentou, tirou conclusões e explicou para nós o funcionamento. Então, é uma coisa bem racional, bem científica, com muita base, e que nos dá margem a comparar o que ele descobriu e nos explica com o que outros estão explicando, né? E que tem similaridade com várias outras coisas, inclusive com aquela que você costuma mexer no seu dia a dia, tem muita similaridade. Sim. Eu não conhecia, mas estudei um pouco para ver do que se tratava e vi que tem muita similaridade. E ele fez isso de forma científica. Então, muito daquilo que você descreve ali no livro é descrito, né, como e por que isso funciona assim. E a física quântica tem uma importância gigante de mostrar para as pessoas que a realidade é informação e não que a realidade é material. Ninguém encontrou matéria nenhuma. As partículas que constituem a matéria são informação pura, é uma nuvem de possibilidades e probabilidades. Então, é informação, zeros e uns. E, quando a gente está colapsando alguma coisa, na verdade, está renderizando. Renderizar na realidade virtual, no videogame, é você transformar em imagem e som
alguma coisa que são dados dentro do jogo, do computador do jogo. Então, a renderização só acontece naquilo que você está vendo, né? Você provavelmente é jovem, né, diferente de mim, deve ter jogado alguma coisa de videogame. Você sabe quando você estiver percorrendo algum daqueles corredores e com portas, você abre a porta, entra numa sala, tem alguma coisa para coletar, tem algum inimigo para destruir. Aquilo, nada daquilo é renderizado enquanto ninguém entrar naquela sala. Aquilo é só informação. Apenas é renderizado na tela do videogame aquilo que a pessoa está usando, está vendo efetivamente. E a consciência funciona assim, com informação, ok? Então, foi coisas que ele descobriu, só dando já uma pista inicial, mas, a grosso modo, é um pouco disso. É sobre nós, sobre a nossa realidade, sobre as regras do jogo, sobre compreender melhor o funcionamento e poder viver melhor, porque está... É que nem você entrar num jogo de futebol, você nunca viu, entra no campo e os caras chutando bola para um lado e para o outro, você nem sabe o que está acontecendo. Como é que você vai ter alguma chance de ter algum resultado positivo entrando no jogo dessa forma? Não tem. Então, a gente sofre muito porque bate muito a cabeça e esse mapa da realidade que ele nos apresenta nos ajuda a nos orientar dentro do jogo para percorrer nosso próprio caminho. Basicamente, a grosso modo, é isso. Nossa, como você fala tão tudo explicadinho, maravilhoso. Foi lindo, falou quase a obra toda do Tom, né, porque é bem legal. E esses assuntos realmente facilita a vida, né, botei o nome do canal que Facilite Sua Vida, porque quando a gente sabe o que está fazendo, a gente facilita tudo, né, a gente realmente entra no fluxo. Eu gosto muito Exatamente, disso. exatamente. Eu tenho postado aqui nas últimas semanas, eu vi algumas imagens de golfinhos surfando, de surfistas surfando, né? E aquilo, para mim, eu vejo a imagem e às vezes vem umas mensagens na cabeça, né? Nossa, olha que perfeito para dizer alguma coisa. E aí vou lá, ponho uma frasezinha e mando. E uma delas é assim: você está surfando, seja um golfinho ou seja um ser humano, um surfista, você não surfa contra a onda, você surfa a onda, né? A habilidade dele Sim. em capturar, aproveitar aquela energia da onda e seguir com ela, é que dá a beleza do que ele consegue fazer. Se ele ficar lutando a onda, ele não consegue fazer nada. Você tem razão, é o que Não você consegue. disse. Não é? Então já podemos começar já com o nosso tema. Inclusive, aliás, antes de a gente começar, você trabalha, né, você dá cursos e tal, você tem algum workshop já marcado para Tenho. esses últimos Agradeço tempos? você ter lembrado, porque eu gosto tanto do tema que eu começo a falar e não paro mais, nem lembro de dar os recados. É importante. Pois é. A gente está justo agora, né? Nós temos um EAD com o Tom, mas está suspenso no momento. A gente está programando uma turma, mas Legal. no momento, eu tenho um workshop e vai ser no Rio de Janeiro, por coincidência, na sua terra, eu acredito, né? Sim, Eu estamos estou aqui em aqui. São Paulo, você está no Rio de Janeiro, vai ser em Volta Redonda, né? São 2 participantes Ah, amigos ótimo. nossos aí, que o professor Francisco de Biase, que é neurocirurgião, neurocientista da região de Volta Redonda ali que ele mora hoje, a física Eliane Xavier, que também junta a física e a espiritualidade, dá aulas, treinamentos. Os dois são autores, o professor Francisco tem um livro sobre o caminho da cura. Então, assim, é uma coisa bem profunda. Ele tem a teoria holoinformacional da consciência. Ela, como física, conhece bastante da física quântica e ela é budista também, então ela acabou unindo as duas coisas e tratando da espiritualidade. E o Henrique Souza, que é professor e terapeuta de homeostase quântica informacional, HQI, que trata também os traumas, né, os problemas que a gente tem como informação na consciência que podem ser limpas e que realmente podem, né? Então, são 4 aspectos. E o meu, de My Big Tool, né, de Tom Campbell, da realidade com base em consciência e com regras do jogo, como se fosse uma realidade virtual, e tudo isso voltado para dar aspectos e suporte para as pessoas. Então, esse seminário, esse workshop vai ser nos dias 16, 17 e 18 de junho, mas nós estamos no segundo lote de vendas,
quem tiver interesse aqui no meu site, não sei se você pode deixar depois aí Pode, o site e principalmente o Instagram. Meu principal meio de comunicação é o Instagram, onde a gente tem a maior audiência, e é por lá que eu me comunico em geral, mas tem um site também, onde eu faço a venda dos livros do Tom, que eu envio, posto eu mesmo, não tem equipe aqui, é um esforço totalmente pessoal aí. Então, mas querendo entrar em contato, querendo saber desse workshop que a gente vai ter agora no Rio, eu agradeço entrar em contato comigo, pode mandar mensagem, mas tem muitos links aqui no que a gente fala lá, tem o Stories, tem link, tem os destaques, e tem um link da bio, né, do perfil, que também tem um botão lá dentro, que também te joga para informações, tanto sobre os livros, como sobre o workshop. É isso aí. Você também faz a venda dos livros, né, no caso, traduzido? Faço. Livro físico. Eu estava brincando, mas não estava, né? Eu fiz a tradução, depois descobri que o mercado não era o meu ramo, eu era da indústria, né? Não era do mercado de livros, e descobri que era muito difícil. Aí eu falei, bom, vou fazer isso tudo, né, por mim mesmo, porque eu traduzi aquilo tudo, não queria ficar sentado em cima, aquilo tinha que chegar para as pessoas. Então eu fui atrás, descobri a forma de imprimir os livros, né, numa gráfica, e formatar os livros num formato de livro e tudo mais, e ficou tudo super profissional, mas eu tive que descobrir como fazer, né? E aí eu mandei imprimir esses livros, e eu compro uma quantidade de livros e envio pelo correio. Então, no nosso site está à disposição. Esse livro não tem nas livrarias, né? A minha grande teoria de tudo, mas eu mando para o Brasil inteiro pelos correios, e tem funcionado. Já estamos com quase 5 mil livros aí enviados, e até hoje nunca tive problema e nunca falei com ninguém. E como eu estava brincando, né? Eu embrulho, né? Ponho papel bolha, ponho o papel marrom, etiqueto, imprimo as etiquetas. Né? Se alguém fizer algum erro, você pode reclamar comigo, que fui eu mesmo. Mas, em geral, eu já tenho alguma prática, já 5 mil livros entregues, então eu mando para o Brasil todo. Então, você já pode adquirir o seu livro, porque eu andei vendo algumas coisas do Tom, realmente, ele explica de uma maneira muito simples, gente. Uma coisa que ele fala, você já pode criar toda a sua realidade sabendo disso, principalmente porque ele fala sobre aquela mente, sobre a mente subjetiva e objetiva, e ele fala muito sobre isso, que a subjetiva cria a objetiva, né? Você sabendo disso, acabou com tudo. Você já matou toda a charada da vida, né? E o Tom explica muito bem. Eu amei o trabalho do Tom. Eu tenho uma amiga minha que fala muito sobre o My Big Toy, e eu não conhecia muito, mas aí eu fui procurar saber e vi que parece muito também com o Transurfing, né, que é o que a gente passa aqui, é idêntico, gente. Aliás, como eu falo, todos os assuntos é um assunto só que explicado de formas diferentes, né? E é muito parecido. Pode falar, Tom. Não, desculpe, eu ia comentar assim, que eu costumo dizer da seguinte forma: antigamente eu tinha muito preconceito contra uma coisa, contra outra, achava que as coisas eram de um jeito X e não podia ser do Y, e assim, você vai crescendo, vai evoluindo, e descobre que a verdade, você está olhando para a verdade, mas você tem limitações, é como se tivesse um óculos com grau ruim, ou de lentes coloridas, né, com as suas próprias crenças, e você não consegue ver tudo dela. Você vê uma parte, cada um vê uma parte. E se estiverem todos olhando para o mesmo lugar, né, provavelmente vão estar vendo a mesma coisa, mas interpretando de forma diferente em função da sua própria bagagem. E é isso que gera, algumas vezes, pequena diferença. Outra coisa, a experiência de cada um. Cada um vem de um ramo diferente, de uma experiência de vida diferente, e explica de forma diferente. Mas, no final, se estiverem vendo mesmo a verdade tem que ser parecida. Né? Então, você vai pegar o Kybalion, né? O Kybalion, será que alguém viu através da tábua de esmeraldas lá atrás, e depois das interpretações que foram dadas, viu a verdade? Né? Será que o Sócrates, o Platão, será que essa turma viu a verdade? Provavelmente, porque pelas explicações que eles dão, né, basta você olhar com calma e descontar as metáforas, a dificuldade da diferença da linguagem que eles tinham, né? Eles não têm a mesma linguagem que nós hoje. É por isso que eu costumo dizer que eu gosto do Tom Campbell, porque ele usa uma linguagem moderna de hoje e uma linguagem não muito mística, simples. não cifrada. Nem parece que é físico. Hã?
Nem parece que é físico, Tom, de tão Não, simples não. que é. Não, ele fala de uma linguagem normal, mas ele dá exemplos do dia a dia nosso. Não é uma coisa de 1.000 anos atrás, nem de 5.000 anos atrás, que necessita interpretação, né? Não está escrita em metáforas, né? Tudo na vida é metáfora de algum jeito, mas está escrita em linguagem atual, né? Tá explicada por ele em linguagem normal, com exemplos normais. Eu gosto de usar exemplos de sonhos, exemplos da televisão, exemplo do celular, exemplo do computador, do videogame, né? E outra coisa muito legal, filmes, né? A gente tem alguns filmes que suportam e facilitam o entendimento de alguns aspectos da realidade, e eu gosto muito de usar séries e filmes para ajudar no entendimento. Não é que a série inteira tenha validade ou o filme inteiro tenha validade, mas tem coisas no filme que são quase que tiradas a dedo ali da realidade, que facilitam a Sim. compreensão. Então, facilita muito conversar. E realmente o Tom, ele é uma criatura amorosa, suave, doce, paciente. Eu estive em eventos com ele e às vezes a pessoa acabou de fazer uma pergunta, ele responde, aí vem alguém que não entendeu o que foi perguntado ou o que foi respondido antes e faz a pergunta mesma, um pouquinho diferente. Pô, ele não fica bravo, não fica irritado, ele vai lá e tenta explicar de um outro jeito para facilitar a vida da pessoa, entendeu? É impressionante, Entendi. é um ser humano fantástico. No semblante dele mostra isso, né. Eu vi algumas entrevista dele, ele realmente Legal. sensacional, Tom. E o trabalho dele sensacional e o seu também, né, por estar traduzindo e trazer para o Brasil esse trabalho tão importante, clareador e facilitador para a vida das Isso. pessoas. Inclusive já tem 2 vendo aqui, ó, Terezinha e Adriana falando que quer esse livro. Aqui, O, ó. Se você quiser o livro também, o Mário também tá lá no grupo do Facilite Sua Vida, é só entrar lá e falar: "Mário, eu quero meu livro", aí ele vai te passar o link, você compra, legal, né, Mário? legal. Obrigado pelo Então, convite de participar no grupo ali, o pessoal me recebeu muito super bem. verdade. Esse Legal, grupo é mágico, eu amo. legal. Sim. Então, já que a gente estava falando aqui, eu já comecei a falar sobre a mente Claro. subjetiva e objetiva, tivemos uma pergunta lá do Luciano de Souza, lá no grupo do Facilite Sua Vida, e ele perguntou assim: "Qual a diferença de ambas as consciência?" Então, veja, são formas de ver, ok? Porque assim, eu vou aproveitar e falar um pouco da realidade também, porque tem um impacto. Falar em consciência é falar em realidade, porque consciência é a realidade última, é a fonte de tudo, ok? E talvez não sei se a gente consegue cobrir tudo isso aqui, mas então, quando estamos falando de consciência, estamos falando do que gera a realidade, estamos falando de nós, estamos falando da fonte, estamos falando do outro, e tudo que a gente está vendo e percebendo é informação na consciência, ok? Dentro desse parâmetro, dessas descobertas do Tom, e que fazem sentido. Então, a primeira coisa que é interessante é você refletir um pouco sobre o que é a consciência, tá? Então, primeiro, a consciência, ela é aquilo que você experimenta, não é algo estranho que veio do outro planeta. Consciência é o que você experimenta todo santo dia, é onde você experimenta tudo, né? E o que é que você experimenta na consciência? Não são muitas coisas, cabe na palma de uma mão, ok? Você experimenta os sentidos, que são visão, audição, tato, paladar visão, audição, tato, paladar, olfato, ok? Se não tiver faltando nenhum, né? Existem pessoas com limitações, é claro, mas assim, mais do que isso também não tem, ok? Existe intuição, mas não, intuição é propriedade direta da consciência, não tem a ver com o avatar aqui, ok? Então, isso é o que a gente experimenta, o que a gente acaba ficando consciente de, a gente fica consciente de alguma coisa. Então, a gente percebe coisas através do corpo, do avatar, né, dos sentidos, a gente pensa com a mente é uma parte da consciência, é uma função de um pedaço da consciência, é pensar, ok? A função, vamos dizer, para descrever o melhor possível a consciência para alguém poder tentar perceber em si mesmo, porque é uma coisa sua, você não precisa extrair de fora, não é extraterrestre, como eu disse, é sua. Então, você, na sua consciência, você está percebendo o que você pensa, o que você vê, o que você ouve e o que você sente. Então, é isso. As percepções
do organismo, né, as sensações, os sentimentos que você gera em função do que você percebe e pensa, e os pensamentos. São só 3 coisas que você percebe na consciência, sendo que uma delas, os sentidos, são 5, ok? São 5 sentidos, mas são sentidos, todos eles. Então, os pensamentos e os sentimentos. É isso que a consciência percebe. Aonde que ela percebe isso? Nela mesma. Então, tudo que a gente percebe é percebido na consciência. Então, em inglês, percepção é sinônimo de consciência. Existe as duas palavras podem ser traduzidas como consciousness ou como awareness, tá bem? Awareness também é consciência, mas para um lado mais da percepção. Então, é onde você percebe tudo. Agora, você pode ser, apesar de ser consciência, que no ponto de vista My Big Toe, a realidade é virtual, o corpo é como se fosse um avatar que a consciência está pilotando, né? Então você está pilotando. Se a consciência abandonar e largar o corpo fica lá que nem aqueles jogadores do videogame, né? Pulando no lugar, a música tocando, levando chumbo, né? E ele não faz nada. O corpo não reage sozinho, né? Tudo bem, o corpo aqui nesta realidade virtual desenvolvida pela consciência fundamental, né? O ambiente, ele tem uma série de mecanismos de ajuda para você, né? Algumas automatizações para facilitar a sua pilotagem, mas quem pilota o corpo é a consciência. E se você perde a consciência, né, bate com a cabeça, no cérebro e na cabeça está a principal conexão de intermediação entre a consciência e o funcionamento do corpo. Então você deixa de estar consciente, o corpo fica largadão lá. O que você continua lá em algum lugar, mas não está conectado mais pilotando. Então, a consciência é o que pilota o corpo e percebe através dos sensores do corpo, e ainda tem os sentimentos e ainda tem os pensamentos. E você pode estar mais consciente de tudo isso ou estar mais no automático. Sim, a maioria das pessoas, 99% das pessoas do planeta, não pararam nunca para pensar o que elas são, o que é essa consciência, e o que é que a consciência faz, o que é e o que experimenta. Mas se você parar e der um passo atrás e observar a você mesmo, e você só precisa disso para observar, porque você não consegue ver a consciência do outro, você só consegue ver a sua. Então, você percebe que você está percebendo tudo isso lá dentro, né? Então, imagina que você vê através dos olhos do avatar, ok? Meu corpo aqui é o avatar. Ele tem olhos, supostamente tem um cérebro, os sinais elétricos entram, a luz vira sinal elétrico, que supostamente vai para o cérebro e que vai para a consciência. E lá dentro, no escuro, é que a gente está enxergando tudo. Eu não enxergo diretamente por um buraco na frente da cabeça, né? Eu pego os sinais elétricos e transformo em imagens. Então, todas as imagens que a gente vê são subjetivas. Todos os sons que a gente ouve são subjetivos, são criadas no subjetivo. E não, mesmo que ele venha de fora, daquilo que a gente chama de objetivo lá fora, aparentemente objetivo, mas tudo é subjetivo, porque eu não vejo nada diretamente. Então, então, o objetivo é o que supostamente para o materialista está lá fora e existe independentemente da gente. Mas como a física quântica já mostrou, é o observador que colapsa, né? Então, é o observador que renderiza. Então, nada existe, é como aquela sala do videogame. Enquanto alguém não entrar e olhar o que está lá dentro, nada daquilo foi renderizado, nada virou imagem. Entendeu? Está só como zeros e uns, como potencial de possibilidades e probabilidades, caso alguém entre lá. Então, é assim que é a realidade. Então, o que acontece? O inconsciente você está pilotando o seu avatar, entrou aqui no jogo quando nasceu sem memória do histórico anterior, né? Você vem com a sua qualidade de ser, que é tema para outra brincadeira, né? A qualidade de ser são seus valores que você reuniu talvez ao longo de muitas vidas, a gente não sabe quantas já teve, né? E talvez antes de ter vidas nessa experiência aparentemente material, você tem uma qualidade de ser, entra aqui com ela e não lembra de onde veio e nada. E você começa a aprender tudo do zero e você se identifica com o corpo, com o nome, com o RG, com o CPF, né, com o endereço, com a profissão, com a filiação, né?
A gente acaba se identificando com o boneco, com o vasilhame, né? Com o avatar, e então você vive, a consciência se ilude que é o avatar, esquece que é a consciência, né? E aí você está inconsciente para o que você realmente é. Então você está atuando mecanicamente como se fosse um robô de carne e osso, né? E esquecendo completamente que você é o piloto e não o avatar, ok? Então o avatar, todo mundo deve saber, aquele personagemzinho eletrônico que representa você dentro do videogame, né? Que, aliás, é um nome tirado da antiga Índia, daquelas filosofias, onde, quando um deus indiano vinha para a Terra para se relacionar com os homens, ele assumia um corpo, um avatar, para interagir com outros corpos, com outras pessoas, porque ele não era desta realidade. Então, o nome de videogame já foi copiado de uma filosofia indiana, mas o avatar simboliza perfeitamente o que a gente está querendo passar aqui. Então, essa questão do consciente e do inconsciente é justamente isso. É quando você está, você se esqueceu completamente, mergulhou, adquiriu ego, crenças, medo, e está identificado com o corpo, acha que a vida é material, acha que aquilo é só o que existe, e está vivendo aquilo como se aquilo fosse a última coisa da importância. E esquece completamente o que veio fazer aqui, né? E vive de forma inconsciente. E quando você passa por esse processo de expansão da consciência, você busca aprender, busca crescer, busca evoluir, você começa a entrar em contato com a consciência que você até porque é essa que tem as propriedades de interferir na realidade que as pessoas buscam, né? Mas assim, você nem sabe por onde começar, você não sabe quem é, não sabe o que está fazendo, nem sabe como fazer. E aí quer mudar tudo sem saber o que está mudando. Então, essa questão de procurar entender melhor o funcionamento da realidade, né, ajuda muito. E você estando mais consciente significa o quê? Que você está mais perto do ser que você é, que é a consciência que percebe tudo. Uma das formas de conseguir isso é a meditação, é a mais tradicional, a mais direta, a mais simples, a mais prática, né, que você pode ir experimentando e que vai contribuindo aos poucos. Você meditando todo dia, ao longo do tempo você vai, né, entrando mais em contato. A gente pode também conversar um dia sobre isso, mas a meditação é um caminho e o estudo também, porque você tendo essa compreensão do que você está fazendo, por que você está fazendo, né? Porque assim, eu tenho uma dificuldade enorme. Senta aí e medita. Não, pô, eu tenho coisa melhor para fazer, vou ficar sentado aqui meditando. Até eu entender, né, o que estava em jogo e que eu não sabia que eu não sabia quem eu era. Eu não sabia. Foi um susto, né? Eu não sabia o tamanho da minha ignorância. Foi outro susto. Então, à medida que você vai andando, subindo os degraus, você vai descobrindo um monte de ilusões, de ignorâncias, de crenças que a gente tem e vai se livrando delas. Ok? E quanto mais perto do ser que você é, mais consciente você está, né? Inclusive da consciência, e mais atuante, mais ativo, mais poderoso você fica para comandar e para fazer o que você precisa fazer na sua vida. Porque você sabe o que está fazendo, por que está fazendo, como está fazendo e para onde está indo, né? Porque assim, é o que o pessoal costuma dizer, né? É um ditado antigo aí. Não existe vento bom para quem não sabe para onde quer ir, ok? É a mesma coisa, você está no meio do mar, sem bússola. O que adianta ventar se você não sabe em que direção você quer ir? Né? O que adianta remar? Né? Então, assim, para quem não sabe onde vai, não tem vento bom. Né? É aquela história do surf, né? Que a gente estava falando. O cara vai surfar, ele precisa saber o que ele quer fazer, ter uma ideia mínima, praticar, experimentar, até pegar, vamos dizer, habilidade para fazer aquilo no flow, né? Para fazer aquilo com facilidade. Quem faz aquilo e que está naquilo, nossa, você olha, é uma coisa hipnotizante de ver a habilidade do sujeito. Parece até fácil. Né? Parece fácil. Pois é o que eu digo assim, e na verdade talvez até seja. Né? Mas não é fácil, é simples. Né? O que não é fácil de chegar naquele ponto. Não é complexo. Sim, tem um processo. Tem um processo, né, até chegar no nível. Tem. Você veja, ninguém fica um artista exímio de piano, seja lá do que for, de guitarra, né?
A gente vê o cara tocando e fazendo show e fala, nossa, fantástico, nasceu para aquilo, sim, mas quantas horas ele treinou? Não. Quantos dias ele gastou naquilo, né? Por exemplo, vai fazer um livro, né? Que nem eu quando decidi, uma das minhas maiores experiências de concretizar coisas foi chegar a ter esses livros prontos, disponíveis no mercado e com pessoas interessadas. Eu não tinha a menor noção de quando isso ia chegar e se alguém ia se interessar, como é que eu ia fazer, mas eu falei, não, eu vou traduzir esses livros e vou disponibilizar. Foi aquele, sabe quando você tem aquela certeza de que vai fazer Sim. aquilo e você É vai... quando a gente faz. E você tem a intuição, você tem a vontade, e aí você põe a dedicação e põe o tempo, porque tem coisas que simplesmente parecem que aparecem do ar. Agora, se você decidiu que você vai traduzir um livro e publicar e disponibilizar, você vai ter que traduzir, publicar e disponibilizar. E depois ainda tem que embrulhar e enviar, porque senão não chega para o leitor. Ok? Então, Pois é. tem processos, né? Dependendo do que você está focando e fazendo ou querendo fazer, além de você ter a vontade, aquela certeza, e às vezes tem que participar do processo com parte material também. Né? Então, assim, eu comecei a traduzir da primeira página, da primeira folha, do primeiro parágrafo, da primeira palavra, e todo dia fazia um pouco. Então, eu chegava do trabalho, tomava banho, comia, batia um papo, sentava e 1 ano e meio trabalhando Nossa. para ter o primeiro livro. Eu nunca tinha feito uma tradução antes, né? Não, e hoje a gente traduz rapidamente eletronicamente. Mais ou menos. Antigamente as coisas era mais coisa, né? Mas veja, Mais não é manual. tão antigo assim. Isso foi em 2000 e... Eu comecei a trabalhar em janeiro de 2014 e o primeiro livro ficou pronto em fevereiro de 2016. Uma grande dedicação O para primeiro traduzir livro. livro Agora, manualmente. veja, eu não recomendo a ninguém, né? É claro que você está com muita necessidade de ler algo, ele não está em português, você copia um trecho e cola lá e vê o que dá. Mas, assim, o Google ainda não é perfeito, pode ser que chegue esse momento. Mas quando eu comecei a traduzir, já existia, o Google já fazia a tradução, só que era uma porcaria, né? Você punha lá e saía um Era negócio, eu falei, mesmo. não dá. Eu vou ter que gastar tanta energia corrigindo que é mais fácil eu fazer direto. E, então, hoje em dia, se você colocar lá, vai sair bastante bom para entendimento. Não para uma qualidade de impressão, ainda vai precisar de muita revisão. É. Mas está muito melhor, é o que você falou. Hoje em dia está muito melhor. Né? Mas para pôr no Google, você ainda precisa ter o texto original. Né? Sim, um trabalho sensacional seu, né, tem que ter muita dedicação para traduzir um livro, gente. E Mas você assim, falou aí o que eu queria, eu não queria valorizar a pílula, eu queria apenas mostrar para as pessoas. Eu fiz com gosto, eu fiz com prazer, eu estava me divertindo, eu estava no e é flow, isso que vende, né, o tá? seu trabalho. Foi Agora, essa energia que você botou que faz fluir o seu trabalho. também. Mas a questão que eu quis dizer é o seguinte: é que tem coisas, mesmo que hoje você vá fazer um livro e você vai usar o Google, ainda vai te dar um bom trabalho. Agora, tem coisas que você tem que pôr a mão na massa, né? Assim, tem a parte da intenção lá atrás, inicial, de você, sabe, assumir, olha, vou fazer com o coração, com a vontade, com a intenção, vou fazer, e a minha foi assim, vou fazer de qualquer jeito, eu não sabia como ia ser, mas eu falei, vai sair, nem que seja forceps, seja lá como for, ok? E eu não sabia o que eu estava fazendo, né, naquela época. Depois de aprender muito, né, de muita quilometragem, que hoje eu entendo o que aconteceu. Agora, eu tive que passar pela fase, eu tive que traduzir página por página, palavra por palavra, montar no formato, formatar, consultar gráficas, fazer com que os livros fossem impressos e tudo mais. Então, tive que descobrir, ver no correio como é que era o despacho para o Brasil inteiro, para poder dizer com quanto que eu ia cobrar de taxa de envio e tudo mais. Tudo isso precisa ser visto para... Então, assim, tem coisas que requerem uma parte, entendeu? Então, assim, você vai querer ser um surfista, não, eu vou surfar, é lindo, tá bom, pega, você vai precisar de uma prancha, vai precisar estar perto da água do mar, né? Vai precisar ter onda no mar e vai precisar praticar até chegar com um grau de habilidade que você não acabe matando você mesmo, né? Afogado, levado uma pancada na cabeça da prancha. Então, assim, certas coisas, tem coisas que, né, por exemplo, sei lá, você quer uma vaga de estacionamento quando chegar no shopping tal, na hora tal. Isso aí
você, de alguma forma, você não vai, né? Talvez você tenha que dar uma voltinha, procurar um pouco, às vezes você chega e acha na primeira, né? Se, dependendo da habilidade que você tem, minha esposa é mais hábil do que eu com essas coisas, mas, assim, tem coisas que não exige todo um trabalho, exige, sei lá, um foco, uma vontade, uma decisão, e Escolha. tem outros que você vai ter que pôr algum suor seu, alguma energia sua, você vai ter que pagar algum preço seu, né? Mas supostamente você está fazendo o que quer, do jeito que quer, o que gosta, aquilo não vai ser nenhuma tortura, né? Na verdade, você está fazendo com amor, vai ser um prazer, né? Então faz parte. Não, e fora que você teve um crescimento gigantesco, imagino eu, traduzindo o livro, com o entendimento da obra, né? Sem Imagina, você está ali dúvida, traduzindo, você tá sem dúvida. fez o download total ali na Pois é, sua mente. porque a comunicação é um tema delicado, né? E eu já tinha alguma experiência nisso, porque eu trabalhava na indústria, eu dava, às vezes, treinamento para as pessoas, e eu treinava funcionários mais novos, treinava fornecedores. Então, você está num ramo que necessitava muita comunicação. E você percebe que a comunicação é um negócio delicado. Uma coisa que você pensa, outra que você transmite. Você pensa em transmitir algo, tenta e fala. Aí saiu de você e vai para a pessoa. A outra pessoa vai receber aquilo e vai entender o que ela quiser, o que ela conseguir, o que ela puder. Então, quando você fala, eu tento explicar da melhor forma possível, porque eu estou passando meus dias explicando esses conceitos. E eu vou descobrindo de que formas, às vezes, é mais fácil, de que forma as pessoas captam com mais facilidade, e que coisas que às vezes eu falo e que fica mais difícil. Então, eu vou percebendo e vou mudando a minha forma de transmitir para fazer o melhor possível. Mesmo assim, eu nunca vou ter certeza que quem está do outro lado entendeu, porque depende da pessoa, depende da experiência dela, do esforço que ela vai pôr. Agora, e outra coisa que eu tomei cuidado muito, assim, em garantir que eu entendia o que o Tom estava dizendo para poder retransmitir e não estragar. Que eu não tinha que criar nada, inventar nada, mas eu tinha que tomar cuidado para não estragar nada. E isso é uma delicadeza grande, né? Para você pôr lá e que a pessoa tenha a chance de ver o que ele disse e não o que eu estraguei aqui, né? Então. Verdade, é muita responsabilidade esse trabalho. Mas é muito legal, é como você disse, esse esforço todo eu tive que ler, reler, revisar, até o ponto de tem horas que você não enxerga mais os erros. Você tem erros de português, alguma coisa Sim. que está aqui ou que está ali, uma vírgula que não devia ter, você não enxerga mais, porque você olha, 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 e você às vezes já, depois de um ponto, você já está tão. Aquilo já fala para você está enxergando o que você quer e não mais o que você está vendo ali. Mas realmente foi uma coisa que ajudou muito na compreensão, porque eu tive que fazer desde o primeiro momento esse esforço, porque eu tinha que entender para poder traduzir e explicar direito. Sim. E não simplesmente pôr qualquer coisa no papel para dizer que fez. Não adianta nada, não adiantaria nada, né? Ainda mais às vezes eu faço. Desculpa. Não, Não, eu ia dizer que às vezes eu faço algumas narração aqui e eu vejo que eu preciso entender o que eu tô lendo para Claro. poder passar uma compreensão na leitura. Então é uma coisa que a gente tem que ter essa noção, né, do que está fazendo. Eu estava comentando com você essa dificuldade da comunicação. Existe só um método que garante que a comunicação fluiu, que é o seguinte, né? Você fala algo e pede para a pessoa descrever com as palavras dela o que ela ouviu de você. E aí você vê se ela conseguiu entender a mesma coisa que você explicou. E aí, se não, você faz um reparo. E vice-versa, porque a gente também não tem certeza que está entendendo o que o outro disse. Então, Verdade. Se é um negócio muito importante e tem a possibilidade, essa interação dos dois lados ajuda. Mas é o único jeito, porque o que está dentro da minha cabeça está dentro da minha cabeça. Sai pela minha boca de um jeito e entra de qualquer jeito na cabeça do outro e eu não sei o que ele foi bater lá. A gente nem sabe. A gente nem sabe como é que entrou, na verdade. A pessoa, se ela tem um outro entendimento, ela entende outra coisa completamente diferente. É louco. A comunicação é algo bem doido. Você também falou sobre meditação, né? E eu vi uma entrevista do Tom, ele falou que
sobre a meditação, que ele viu lá um anúncio sobre meditação, ele precisava ficar mais tempo acordado por conta lá da faculdade e tal. E ele falou que a Exato. partir da meditação ele começou a ver o padrão do que ele fazia, né, ali do trabalho dele. Eu achei isso bem legal. Isso foi, assim, formalmente, a primeira pista dele para a questão da realidade ser maior do que parecia. Ele era professor de pós-graduação, ele dava muitas aulas, tinha que fazer os trabalhos dele para concluir a pós-graduação, tinha que estudar, tinha que escrever artigos e corrigir provas, orientar alunos, e ele estava ficando muito louco lá, e os dias tinha realmente, como você disse, o dia tinha poucas horas para ele resolver tudo isso, e além do que ganhava mal. O professor no mundo inteiro tem essa dificuldade, salvo exceções. E ele viu esse anúncio aí na parede sobre a meditação, com várias qualidades da meditação, isso, meditação, aquilo, mas clareia a mente, melhora o raciocínio, focaliza, reduz a necessidade de sono, né? E ele falou assim, nossa, se fizer metade disso já está bom, porque se eu puder dormir menos, já vai me deixar o dia maior. E ele foi lá e experimentou. E custava $20 a palestra só, e ele falou, tá bom, vamos gastar isso aí. E aí ele foi na tal palestra da meditação transcendental, e acabou começando a meditar, e foi depois numa aula formal, deram um mantra para ele, ele brinca muito com isso, no começo do livro ele descreve esse processo dele, e ele, quando começou a meditar, ele já teve resultado na primeira tentativa. Ele estava lá, e voando, sei lá, fazendo o quê, mas consciente, e quando ele ouviu algum barulho, voltou para a sala e já estavam acabando. Ele falou, nossa, mas foi tão rápido. Aí, quando ele olhou para o relógio, tinha passado meia hora. Ele falou, nossa, mas eu não fiquei nem 5 minutos lá, estava bom demais, e não, que é isso, né? E ele começou a perceber algumas coisas, mas ele começou a meditar, porque ele viu que tinha algo ali, e ele logo descobriu que ele conseguia, no estado meditativo, resolver bugs de programação. Então, ele pedia listagens de computador para ver, né, no estado aprofundado meditativo, ele via as linhas de programas, e ele pedia para que as linhas com erros ficassem vermelhas, por exemplo. E ele via as linhas, ele olhava, via o que estava errado. Aí ele saía do estado meditativo e corrigia as linhas, encontrou erros e resolvia os problemas, e o programa passava a funcionar. Então, com isso, ele descobriu que ele conseguia, no estado meditativo, fazer coisas que afetavam esta realidade, e que ele não conseguia fazer coisas nesta realidade para afetar a outra. Então, ele descobriu que a outra, de alguma forma, era mais fundamental que a nossa, ok? Porque então a nossa se origina de lá. Então, as coisas vêm de lá para cá e não daqui para lá, ok? Eu sou de lá, estou experimentando aqui. Eu trago conceitos para cá, eu faço coisas aqui. Mas não é que essa daqui vai ter nenhum controle sobre a outra, porque é justamente a outra que gera esta. A nossa realidade é derivada da realidade maior da fonte. Então, essa é a ordem. Então, foi uma das primeiras coisas que ele descobriu. Foi muito interessante isso, já foi um primeiro passo. Sim, esse assunto é muito interessante e importante, porque sabendo disso, você muda realmente a sua realidade. Porque você para de falar sobre o que você vê e você começa a falar sobre o que você quer ver, que é muito diferente um do outro, né? Quando você começa a falar sobre o que você quer ver, você realmente consegue ver aquilo que você quer ver. Isso é muito interessante. Fala. Eu só ia falar a importância da meditação no autoconhecimento, para você ver. O físico ali começou também com a meditação, ele descobriu que podia ver o padrão de bugs. Gente, isso é interessantíssimo. Ele via uma linha vermelha onde tinha um erro, mas isso é na mente dele, ele via isso na mente dele. Isso, na mente. Exato. Então, a partir daí começou toda a trajetória do My Big Toy, né, do projeto dele. Isso, ele daí para frente, um pouco depois, alguns anos depois, 1 ou 2 anos depois, ele foi conhecer o Robert Monroe, que ajudou a montar o laboratório de estudo da consciência, onde ele aprendeu com o Robert Monroe a fazer viagens fora do corpo, viagem astral, né, ou visão remota, telepatia. Ele foi aprender
o que ele podia fazer com a consciência, e através dos experimentos nisso, é que ele foi testando as propriedades da consciência. E uma coisa que você está falando, que faz sentido, é quanto mais eu estou conectado com o ser que eu sou e menos Identificado. hipnotizado ou automatizado, achando, iludido que sou o avatar, o corpo, né? Que sou só esse boneco, né? O boneco não tem propriedade nenhuma, ele não tem poder nenhum, né? O boneco está sendo pilotado por você, mas você está pensando que é o boneco e o boneco não tem poder nenhum. Forma de chamar, ok? A consciência é que é o poder da criação, ok? O ser que você é. Então, quanto mais você se aproxima e entra em contato com o ser que você é e percebe que você é o piloto e não o veículo, né? Com mais propriedade você vai poder, porque você vai continuar existindo nessa realidade, né? Alguém no nosso grupo lá perguntou o que é realidade, que eu acho que é uma pergunta interessante para a gente falar também, Justo. porque tem a ver com o que a gente está falando aqui agora. Então, assim, a primeira coisa da realidade é o seguinte: a realidade é totalmente construída dentro da consciência. A sua é construída dentro da sua. A minha é construída dentro da minha. Então, a gente pode estar olhando para uma mesma árvore, mas eu tenho que construir a árvore dentro da minha consciência para poder vê-la, e você tem que construir dentro da sua para poder vê-la. Então, você já está fazendo realidade, porque você está vendo lá dentro. Então, você está recebendo uma informação de fora e reconstruindo lá dentro. E você pode deturpar, alterar e mexer com isso dentro de você, porque você só recebeu uma informação, mas você aplicou a sua interpretação e a sua criatividade, ok? Então, realidade é o que você percebe da informação que você recebe. Então, existe um ambiente externo, que é como se fosse uma realidade virtual, gerada através de informação pela consciência-fonte, que coordena o ambiente externo, a existência dele, ok? Para que todos nós possamos interagir nele. Nós estamos, cada um de nós, consciência individuada, que é uma parte do todo individuada, pilota o seu próprio bonequinho aqui dentro. E a fonte vai mandando um sinal, como se fosse um sinal de TV, que a gente vai decifrando e transformando naquilo que a gente vê, sente, cheira, né? Toca. Então, a gente está interpretando isso. Então, a realidade é reconstruída internamente. Então, realidade, mesmo que você pense que você é o cérebro, você já é um cérebro interpretando algo que está sendo visto pelos olhos, ouvido pelos ouvidos e filtrado pela sua experiência de vida. Então, ela é filtrada, ela é subjetiva, voltando ao tema inicial, do objetivo e do subjetivo, ok? Tudo que você percebe é interno a você, interno à sua consciência, ao ser que você é. Então, é tudo subjetivo e passa pelos seus filtros. Então, a realidade, ela de cada um, é quase individual, porque mesmo tendo uma parte comum lá fora, que é a informação que a gente recebe, que supostamente é a mesma que vem para os dois, mas para os 2 ou para os 10 ou para os 8 bilhões, não importa, né? Aí cada um interpreta como quer, né? Então, não é que assim, sem saber, né? Você nem sabe que está interpretando, mas você está interpretando, e base na sua experiência. E eu falo sempre de uma. Então, experiência é subjetiva, é pessoal. Então, a realidade é o que você interpreta daquilo que você percebe que vem supostamente de fora. Agora, isso é um nível sutil de realidade específico. Agora, a gente pode estar falando da realidade, essa que parece que estamos vendo lá fora, é gerada virtualmente, como um videogame, né? Como num filme Matrix, por exemplo, né? A fonte não é uma máquina maldosa, mas a fonte está nos ajudando a perceber uma realidade externa como se fosse um cenário de filme ou de uma peça de teatro, e nós estamos experimentando aqui, com o objetivo de crescer, de aprender, de melhorar, de ser consciências melhores. O objetivo da consciência em criar realidades, em criar consciências individuadas, em criar avatares, é permitir uma interação para que possa haver evolução da consciência. Então, toda a experiência que a gente passa nesta realidade é de aprendizado e vai ajudar a levar ao crescimento se a gente estiver aproveitando as experiências. Mas como a gente tem livre-arbítrio, a gente pode jogar fora. A gente pode não aprender, não aproveitar e ficar repetindo, né, ad infinito, né, o ano letivo. Se você gosta de ficar no mesmo ano, vai ficando aí, não tem problema.
A fonte tem paciência. Ela não está com um chicote atrás de você. Mas o azar é seu, porque se você não avança aqui, né, você não fica mais consciente, não fica mais sutil, não se expande, e quanto mais disso você faz na direção do fluxo, né, da onda, mais você avança, mais feliz você tende a ser, porque você tem uma qualidade de vida melhor. E se você está lá morgando, né, porque você escolheu fazer aquilo, né, e aí a tendência é que coisas se repitam e sofrimentos ocorram, porque você não está aprendendo, então você fica batendo cabeça. Então, para o seu interesse, você é consciência. Aprender, crescer é bom e causa uma vida melhor. Né? Então, a realidade, existe essa realidade, que é uma realidade experiencial, que a gente experimenta, vem aqui experimentar para gerar conhecimento, para eu voltar como uma consciência melhor, ok? Agora, existe a realidade mais sutil, que é essa outra, né? Que não é uma só, porque existe um multiverso de realidades similares a nós, tá? Que você pode vir a experimentar ou não, mas existe as realidades que dão suporte a esses multiversos. É mais de um multiverso, aninhado em grupos. Então, tem um multiverso, outro multiverso, e tudo isso está dentro da fonte. No final está a fonte, ok? A fonte é a consciência maior da qual nós somos um pedaço, estamos flutuando lá dentro dela, experimentando essas possibilidades de realidade. Tá? Então, essa realidade que nós estamos experimentando é uma só. E aí é uma coisa que eu vi, se você me permitir me prolongar um pouquinho nisso, é que é muito parecida com o que o Transurfing está dizendo. Eu não conhecia o Transurfing em profundidade, eu tinha tido uma informação um tanto errônea a respeito disso e acabei não me interessando. E depois, quando você me contatou, eu fui olhar de novo para ver o que era, encontrei uma boa explicação e aí verifiquei que tem muita coisa, né? Muita coisa próxima da realidade, como explicado pelo Tom Campbell. E essa é um dos mecanismos maiores da realidade, como ele descobriu que funciona, se você pegar esta nossa realidade, ela sozinha já é quase que um multiverso, porque ela tem todos os ramos de todas as possibilidades de tudo que poderia ter acontecido dentro dela, que já poderia ter acontecido no passado, e que venha a poder acontecer no futuro, a partir de agora. O único momento em existência real, existe outro tempo que o agora, estamos vivendo agora. O passado já virou informação no banco de dados. Tanto o passado que ocorreu, como todos aqueles outros que poderiam ter ocorrido e não ocorreram, estão todos guardados no banco de dados da fonte. É um repositório enorme de informação, de vidas que poderiam ter sido vividas de forma diferente e não foram. Ok? E daqui para frente, continua sendo a mesma coisa. Um monte de coisas com potencial que pode ser vivido, né, de formas diferentes, em função das escolhas que a gente for fazendo. Então, você tem como os galhos de árvore que vão se abrindo. Você escolheu casar ou não casar. Você escolheu ter filhos ou não ter filhos. Você escolheu ser engenheiro, ser médico, ser padeiro. Né? Então, todas as escolhas que você pode ir fazendo daqui para frente, né, e tudo que pode acontecer, porque assim, a gente não está sujeito somente às escolhas nossas. Na parte coletiva, a consciência é solta, ela não está presa, mas o avatar está no enredo da história do planeta. Então, as escolhas dos outros afetam você. Né? Se o seu vizinho resolver soltar o gás do botijão dele, abrir o botijão, deixar encher o ambiente e riscar um fósforo, a casa dele vai explodir e a sua vai ser atingida. Ok? Então, é uma escolha do vizinho. Eu escolhi isso aqui aleatoriamente, como um exemplo agora, né? Mas ele vai afetar a sua vida. Ele pode até tirar a sua vida. Né? Então, dessa experiência, ele não vai tirar a vida da consciência que você é, porque a consciência não morre. A consciência experimenta diferentes avatares em pacotes de experiência ao longo da vida da consciência, que vai ser provavelmente infinita, ok? Então, a gente não sabe quantas experiências já teve, quantas pode vir a ter. Então, ninguém morre no ser que realmente é. Mas o avatar pode sofrer danos. E depende dos outros também. Então, as nossas escolhas e os impactos que a gente recebe das escolhas dos outros, eventualmente, né, vão moldando os caminhos para frente. Agora, a
claro que as decisões principais são as minhas, né? Eu escolhi estudar, não estudar, trabalhar, ficar na sombra da árvore, não importa o que eu escolhi. O que eu escolhi, a escolha é livre, a consequência não, né? Então, isso é outra coisa. A pessoa fala, mas não existe livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio porque eu não consigo que aconteça isso. Espera um pouco, né? Você tem que ver o que está disponível para você escolher agora. Ao longo prazo, tudo está disponível, mas agora, só algumas coisas. Você não pode estar na China, você está no Rio de Janeiro. Você poderia estar na China agora, você consegue se teletransportar para lá? Né? Não é impossível. E vou dizer para você, não é impossível, mas é muito raro. É muito raro. É que nem o elétron, ele pode estar em qualquer lugar, mas em alguns lugares ele pode estar com mais probabilidade, em outros ele pode estar com menos. Mas isso, o normal é que você não vai se teletransportar. Então agora você pode ir até o banheiro, até a cozinha, até o vizinho, até o centro da cidade em que você está. Mas se você quiser ir para a China, você vai ter que comprar uma passagem, vai ter que esperar o dia da partida e o dia da chegada e chegar na China. Então, assim, é o que eu digo, tem coisas que estão disponíveis agora, tem coisas que estão disponíveis mais adiante. A longo prazo, tudo é possível. Agora, algumas coisas são mais possíveis e outras são menos. Então, são partes da regra do jogo. Agora, o livre-arbítrio não é para o que você quer que aconteça agora para você. O livre-arbítrio é para você escolher dentre as oportunidades que estão aí. Aí você vai perguntar, mas e aí quem definiu essas oportunidades que estão aqui para mim agora? Você mesmo, né? Claro que teve influência dos outros, mas você fez as escolhas no passado que te trouxeram até aqui. E o passado você não muda. É por isso que você não muda a sua realidade atual imediatamente. Na maioria dos casos. Há exceções. Mas na maioria dos casos você depende do que está acontecendo agora, daquilo que você escolheu antes. Você, por exemplo, se você tivesse escolhido 10 anos atrás, ou alguém, a sua família, tivesse mudado de cidade, tivesse vindo para São Paulo, indo para o Paraná, indo para o Rio Grande do Norte, você hoje estaria em outro lugar, teria outras escolhas, ok? Então, as escolhas do passado te trouxeram até aqui, e ainda tem algumas que estão em ação, que vão te levar ainda a alguns resultados mais adiante. Agora, como é que você muda o futuro? Fazendo escolhas diferentes neste momento e daqui para frente que vão te levar para outros caminhos. Então, escolha é uma das partes da forma de criar a realidade, ok? E a gente ir para esta realidade ou para aquela, e você às vezes não sabe disso. Você está fazendo escolhas que eu quero uma coisa, estou fazendo escolha que não vai te levar para lá. Né? Então, você está trabalhando contra você mesmo, né? Porque você nem sabe qual é o mecanismo. Então, não, e tem que escolher. Pode continuar, desculpa, Maria. Não, pelo amor de Deus. Então, assim, o que seria a realidade? A realidade é o que você está experimentando agora neste local, esta realidade. Ela tem potencial, e aqui você chegou através das escolhas anteriores e dos impactos das escolhas eventuais dos outros que te impactaram, né? E você vai continuar seguindo, fazendo escolhas e vai andar para o futuro dentro das múltiplas realidades. Então, vamos dizer, existe uma multitude de realidades paralelas possíveis, de todas as escolhas que eu posso fazer agora, daqui a um segundo, daqui a um minuto, daqui um mês, daqui a um ano, daqui 10 anos, e eu e todo mundo, e a fonte tem um trabalho, né? A fonte tem que ser poderosa, porque ela tem que coletar todas essas informações e juntar numa história única e fazer o quadro progredir, né? Porque o quadro é como um filme, né? A gente sabe que num filme, a realidade, esta que a gente vive, é como um filme, exatamente. Tem os quadrinhos, né? O quadrinho atual foi a escolha anterior, eu vi nesse quadrinho atual. Eu dei um passo para frente, cheguei no quadrinho atual. Então, tem outro. Só que no filme é uma história única. Então, o próximo quadrinho é fixo, não dá para escolher. Então, você vai ver o filme que você foi assistir. E ele vai seguir como seguiu. O sistema, ele tem todo esse cálculo de possibilidades para frente, ele deixa todos os filmes prontos em 3D, a Full HD e 3D, de altíssima qualidade, que só a fonte é capaz de fazer, e está tudo pronto lá. E à medida que eu vou escolhendo, eu vou caindo na escolha, no quadrinho da escolha que eu estou fazendo. Né? Isso no imediato. Tá? Então, a gente está falando de criação de realidade, tem 3 formas de criar realidade. A terceira, que é, vamos dizer, a mais evoluída, a mais avançada, né? A mais complexa, é a aplicação da sua intenção, da sua vontade. Eu sei que o Transurf tem equivalentes para isso também,
mas você está aplicando a sua vontade para fazer com que acontecimentos futuros sejam selecionados e ocorram, ok? Então, lá na frente, daqui um dia, um mês, um ano, 10 anos, que determinadas coisas possam ocorrer. Então, você está, com a sua intenção, aumentando a probabilidade de que um determinado caminho ocorra para você. Né? Então, você está escolhendo um determinado caminho. Então, as suas escolhas atuais vão estar empurrando você numa direção ou noutra, então precisa tomar cuidado com elas, né, também, porque de repente ela te joga numa que seja inviável, né? Chegar naquilo que você quer chegar, então você está fazendo uma baita força lá na frente e não prestou atenção aqui. Então, assim, primeiro, por isso que eu digo, essa da frente é mais avançada, né? Se você entender o seu dia a dia, já te ajuda a andar e não tropeçar, não cair, não bater com a testa e não trabalhar contra você mesmo lá na frente. Então, as duas formas de criar realidade neste momento são, principalmente, a forma como você escolhe ver as coisas, como escolhe interpretar as coisas, tudo é escolha. Então, assim, se eu, por exemplo, né, eu vou falar de forma curta e breve, até para não me emocionar, mas lá atrás minha esposa morreu de câncer. Eu tive um sofrimento enorme, né, mas eu escolhi ver o seguinte, eu não podia fazer nada. O que eu podia fazer é levar no médico, levar no hospital, dar remédio, essas coisas. Eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas acabou morrendo e eu não pude fazer nada sobre isso no final. Mas o que eu pude fazer? Né? Foi um sofrimento desgraçado, mas eu me perguntei em determinado momento por que, no auge do sofrimento, por que isso está acontecendo, para que isso está acontecendo. Aí veio a resposta para mim que era para aprender alguma coisa. E eu não tive dúvidas, que eu não sabia daquilo, então não era eu mesmo respondendo a mim, eu estava, né, a intuição estava vindo de algum lugar, né, e eu entendi que era aquilo mesmo. E tanto que eu não pensei 2 segundos sobre isso. Tinha toda a nitidez de clareza de ser a resposta certa. Aí o que eu passei em seguida a pensar é o seguinte: puxa vida, se tudo isso está acontecendo para eu aprender, então eu estou falando de experiência própria, né? O Tom reforça tudo isso. Né? Eu não estaria aqui falando sobre o Tom se eu não visse que ele fala o que bate com a minha experiência também, ok? Então, ele fala que essa realidade é uma realidade de aprendizado. Tudo que acontece nela é aprendizado. E eu descobri nesse dia que eu descobri de verdade. Tudo, inclusive a morte de um ente querido. E eu tinha que aprender alguma coisa. Então, eu pensei, o momento seguinte que eu pensei foi: o que eu posso fazer para aprender o máximo e não perder nada disso, dessa oportunidade, aprender tudo que eu preciso aprender, porque eu não quero passar por outra situação dessa para ter que ver esse sofrimento todo meu, de todos os envolvidos e da pessoa doente querido doente, para eu aprender alguma coisa. Pô, sabe, eu vou ficar lá agora dormindo e não prestar atenção no que eu tenho para aprender? Não. Eu vou ficar ligadão, assim, com o olho aberto, 24 horas, aprendendo. Pelo amor de Deus, eu quero aprender tudo. Não quero passar por isso, não. Nem quero fazer ninguém passar. Então, resumo da ópera: as piores situações podem ser vistas de uma forma positiva. Isso me salvou, porque você imaginou se eu ficasse com pena de mim, com pena dela, sabe? De repente acabasse no manicômio. Teria morrido junto, talvez, também. Ou tinha morrido junto, ou tinha também. me matado. Tem gente que, assim, tudo dependendo da situação que você está, em geral, os desafios que são dados são adequados à sua possibilidade, e se você der tratos à bola, você acaba descobrindo. Então, o que eu descobri? Tudo é oportunidade de aprendizado nessa realidade. Então, assim, e se você começa a ver, a partir do ponto de vista do aprendizado, do potencial, do crescimento, né, e você depois descobre, crescendo, que ninguém morreu, né, que o avatar se foi, mas a pessoa seguiu em frente, o ser que a pessoa é, ninguém morre. Isso foi outra coisa, ela morreu e eu vi que o que sobrou aqui não tinha nada a ver com o que ela era, que eu convivi durante 16 anos. Não era, ponto. Tá? Então, isso deu certeza absoluta de que o que você é não é o avatar. O avatar que sobra lá, ele fica lá chacoalhando, não serve para nada, nem se mexe mais e não representa nem um décimo do que a pessoa realmente é. Então, isso foi outro aprendizado gigantesco, né? Porque assim, eu aprendi ali, né? Você ouve muita gente falando, coisa e tal, a religião vem e fala uma coisa, fala outra, você tem que acreditar. Uma coisa é você achar que acredita, e é uma crença,
e outra é você saber porque você viu, você percebeu, ok? Bem Então, diferente. o aprendizado é imenso. Se você olha, então a primeira coisa que você tem para fazer é, não precisa ser nada tão drástico, nem tão trágico, mas tudo que acontece no seu dia a dia tem uma oportunidade de aprender alguma coisa. Então, não desperdice, aprenda, aproveita, né? Faça alguma coisa, depois faça escolhas melhores a partir do aprendizado, aplica aquilo, reaplica, segue crescendo, segue para oportunidades mais sutis, segue para mais felicidade, menos sofrimento. Olha com o lado positivo. Então, e que você começa a ver o positivo hoje, o positivo amanhã, e você começa a descobrir que tudo tem um lado positivo, por pior que a cena pareça, né? Então, o seu ponto de vista muda, sobretudo, e se você muda, e o seu ponto de vista muda, a sua realidade muda. Ponto. Outro é a atitude. A atitude é o que você faz, né, em relação às pessoas, como você trata as pessoas em cada situação que você encontra. Eu estou falando com você aqui hoje, a forma como eu te trato, a forma como você me trata, ela vai ter um impacto, e a forma como a gente trata as pessoas que estão acompanhando a live com a gente, e assim por diante. Então, tudo isso tem impacto. E a forma como a gente encontra o padeiro, o leiteiro, o porteiro, o vizinho, o amigo, o parente, o filho, o pai, a mãe, tudo que você faz, né, a forma como você os trata, ela volta para você, porque assim, tipo, o pior, eu uso sempre o exemplo mais drástico. Sai por aí atirando pedra em todo mundo, que é o que muita gente faz verbalmente, né, com intenções, né? Às vezes não é pedra física, mas que fosse. Se você saísse todo dia atirando pedra nas pessoas, no dia seguinte, dali 2 dias ou 3 dias, todo mundo ia estar esperando você com pedra na mão para tirar de volta. E aí começa a tirar. E aí você fala, pô, tá vendo, eu tinha razão, ninguém vale nada, eu tenho mais é que atirar pedra, porque tudo, olha aí, estão todo mundo me atirando pedra, eu tenho que atirar primeiro. Aí você ainda se valida, né? Então, agora, se você tem uma atitude positiva, você é educado, você é cortês, 99% de todos os outros seres vão devolver para você e a sua realidade vai mudar de uma forma cortês. Se você for muito desagradável durante muito tempo, vai custar uma energia boa para você mudar esse momento. Mas, assim, a sua atitude aos outros é que faz com que você retorne as coisas e receba aquelas coisas que você recebe. E mais, você A conexão também, né, no dia a dia com as pessoas, eu percebo que é legal a gente ter uma conexão com a pessoa, de se aprofundar em saber o que a pessoa tem a oferecer, em saber mais sobre a pessoa. A gente claro, gera uma conexão e antigamente eu lembro que antigamente eu era muito isolada, tipo, não falava nada, até porque eu tinha muita vergonha, então eu não gerava conexão, não tinha nem amigos, porque eu não falava com ninguém. E essa é importante, essa coisa da conexão com o sem outro, né. dúvida. Porque nós estamos aqui, isso é outra coisa. Veja, como é que essa realidade foi construída? Ela foi construída de forma que ela está cheia de gente. Nós temos, nesse momento, 8 bilhões de pessoas no planeta, e além de tudo, nós temos a internet, que nos conecta a todo momento com todo mundo, com quem a gente quiser, e às vezes a gente não nem quer e vem vindo a informação. Então, assim, é uma realidade social, interativa. Por quê? O que nós estamos aprendendo aqui? Nós estamos aprendendo amor verdadeiro. Então, o foco, o direcionamento da evolução é na direção do amor verdadeiro. Amor verdadeiro é sobre o outro, é sobre falta de egoísmo e sobre cuidado com o outro. Né? Então, se eu quero bem o outro, eu vou colocá-lo, né, numa posição de destaque. Eu não quero que o outro seja uma ferramenta para ser abusado por mim para eu atingir um objetivo. Eu quero o bem do outro. Então, veja, o mundo não é perfeito, está longe disso, cada um de nós não chegou lá ainda, mas cada um está no seu passinho avançando. Mas a direção é essa, e a gente saber qual é a direção ajuda na caminhada, né? É o norte. Sim. E esse é o objetivo, né? Essa evolução na direção do amor. Então, isso é uma coisa interessante de saber. Imagina que está vindo da boca de um cientista físico. Ele descobriu que é, a, quanto mais amoroso o ser menos entropia ele tem. E quanto mais caótico ele mais entropia, mais medo, mais ego. Então, a gente vem da alta entropia, alto medo, alto ego, alta crença, para baixa entropia, baixo medo, baixo ego, e ir para alto amor, baixa entropia. Entendeu? Então, assim, ele tem essa correlação, né, que ele estudou e propôs no modelo dele,
para a gente entender o que é o amor, em que direção a gente evolui, e a gente só consegue, por que eu entrei nisso? Porque a gente só consegue ser amoroso e se relacionar bem com os outros, como você não está dando o exemplo seu, interagindo com eles, né? Não é me fechando na caverna, né? Me escondendo. Então, assim, por isso que a realidade é interativa, porque você não aprenderia sobre o amor se o amor verdadeiro é sobre o outro, né? E não sobre você, sobre mim é o egoísmo, sobre o outro é amor, né? Não quer dizer que eu preciso me tratar mal, eu preciso me amar, eu preciso gostar de mim, eu Claro. preciso cuidar de mim, eu preciso tratar bem do avatar, cuidar da saúde dele, porque ele é a ferramenta de evolução que eu tenho para usar, né? Agora, se eu não ultrapassar esse aprendizado e passar a gostar do outro, eu não estou avançando na direção que a consciência que eu sou está buscando. E eu vou buscar isso como? Interagindo com o outro. Às vezes eu posso começar interagindo mal, tratando mal, abusando, né? E aí eu vou vendo que isso não é a melhor coisa, que isso gera resultados que não são positivos, nem para ninguém, nem para mim. E, eventualmente, nessa fricção da interação, eu vou aprendendo mais sobre o que é amor verdadeiro e aprendendo mais a pôr o outro um pouco na frente de mim, né? Eu vou trazendo o outro para perto de mim e depois começa a pôr o outro na frente. Então, assim, é uma caminhada longa, mas, assim, ela só ocorre interagindo com as pessoas. Sim, a interação é maravilhosa. Interajam, gente. Façam laços com pessoas, porque é importante para o seu crescimento, né? Profissional, até pessoal, muito, e profissional também. Vamos aqui terminar com umas perguntas do Amir Joski, que é um querido lá no grupo. Amir, era para você estar aqui, ele não pôde estar com a gente, e ele é um grande colaborador lá. E ele perguntou, você já respondeu, né, o que é a realidade. Ele perguntou também, como sei se estou criando a realidade? Vocês aqui também podem deixar a pergunta aqui no chat, que já eu vou estar olhando aqui o chat para poder ver a pergunta de vocês. Não tem perigo de você não estar criando realidade, porque faz parte do mecanismo, tá? Então, assim, você está interagindo aqui, você está fazendo escolhas, e mesmo quando você escolhe não escolher nada, é uma escolha, tá? Ou você pode estar deixando na mão dos outros, e essa escolha é uma escolha, e aí a realidade ela vai prosseguir, e o tempo todo, né, cada escolha nossa, cada intenção que a gente aplica através das escolhas, vai criando realidades. E eu, quando faço escolha, eu não sei no que vai dar, que nem aquele jogo do palitinho, né? É o que eu estava falando antes. Você tem os vários palitinhos, cada um vai puxando um. E você puxa, e quando você pega a cabeça, você escolhe a cabeça, é a escolha. E aí vem o resto do palitinho, é o corpo, é o processo e o resultado. Então, né, a gente vai aprendendo que a gente faz escolhas que levam a resultados. E as escolhas a gente é livre para fazer, o resultado a gente vai colher. Você escolheu plantar o quê? Plantou maçã, semente de maçã, vai crescer macieira, vai dar maçã. Plantou semente de pera, vai talvez dar pera. Não é garantia que vai dar, mas assim, não tem como você extrair pera da semente da maçã e nem vice-versa. Né? Então, é assim que você está criando realidade. E você está criando com a sua intenção também a nível futuro, né? Quando você visualiza, você faz o exercício da visualização, né? Da mentalização, da imaginação, né? Cada um chama de um jeito, mas você está visualizando você participando de uma determinada situação no futuro, onde aquilo que você pretendia deu certo, e está tudo certo, você está vivendo, experienciando aquilo, né? Você está sentindo o cheiro, ouvindo a música, né? Depende da riqueza de detalhe, mas você está ajudando a aumentar a probabilidade de que tal coisa aconteça no futuro. E lembrando sempre, se é uma coisa que depende só de você, é mais pessoal, é mais fácil de você executar, porque tem regras, né? Regras do jogo, é disso que eu falo. Se você está pretendendo algo pessoal, que você quer traduzir um livro, você quer aprender inglês, você quer trabalhar em algum ramo, você quer estudar, né? Coisas que afetem a você e não prejudiquem a ninguém, essas são as mais fáceis de você mentalizar e fazer. Agora, quando você está pensando coisas que são coletivas, depende do outro também. Né? Então, assim, você vive em um casal, são um casal, né? São marido e mulher, ou homem, mulher e mulher, não importa, é um casal. Aí, um quer uma coisa, o outro quer outra. Um está mentalizando uma coisa, o outro está mentalizando outra. Ou vai sair na moedinha, ou vai sair na base do mais forte, né?
Então, assim, se você não se coordena, são coisas que impactam 2, são coisas que impactam 10, são coisas que impactam 1000. Um tipo é uma eleição, né? Ou um jogo de futebol, tem milhares torcendo, né? Então, assim, sabe lá no que vai dar aquilo. Então, coisas, a sua saúde, você mentalizar uma cura, é uma coisa mais pessoal, mais direta de fazer, né? Você mentalizar a cura do outro, você pode ajudar a curar o outro, mas vai depender da vontade do outro, porque o outro pode não querer se curar, pode não, assim, é duro, mas, assim, às vezes parece que todo mundo quer se curar, mas às vezes não, tem ganhos secundários, tem um monte de coisa envolvida. Sim. Então, intenções aplicadas para futuro, pessoalmente, constroem mais futuro, ok? Agora, independente de qualquer coisa, você está o tempo todo, a cada passinho que dá, criando o próximo avanço da sua própria realidade. Então, você vivendo no agora aqui, fazendo escolhas, não tem como você não estar criando realidade. Pode não ser a que você queria, porque você não está, né? Você às vezes nem sabe quem é, nem sabe o que queria e nem sabe o que está fazendo. Então, a chance de dar certo é mínima. Mas mesmo assim você está criando realidade e vai ter que lidar com ela. Sim, né? mesmo sem saber. Por Mesmo isso, a sem mecânica saber. quântica é um manual de como o ser humano funciona. É um manual desse robô aqui, né? Desse robô aqui que a gente está vestindo. Gente, mecânica quântica. Você não veio com o manual, mas agora tem, né? Tem a física quântica, tem o MyBigTool, Sim. tem essas coisas que ajudam, tem o Transurfing, sei lá, tem um monte de. Tem vários ramos aí hoje que estão ajudando a iluminar um pouco, pôr um pouco de luz nisso. Sim, facilita demais, melhora muito. E o amigo continuou aqui com as perguntas, que ele fez 6 perguntas, né? E aí ele perguntou, acho que já até foi respondido isso daqui, o que é consciência? Eu né? respondi, mas a gente pode sumarizar, porque eu tive que explicar bastante, e consciência é aquilo que você realmente é, além de ser aquilo que a fonte é, da qual você é uma parte, a fonte é consciência, e você é um pedaço da fonte, e aquele pedaço que você é, você experimenta, então você sabe todo dia, vê os pensamentos, vê os sentimentos, vê as sensações. É lá que você vê tudo isso, e é isso que você vê, e você experimenta estar inconsciente, se você bate a cabeça, ou se você apaga. Quando você está sonhando, você está semi-consciente, ok? Você está. É você lá fazendo experimentações, não é o personagem, é a consciência que você está vivendo histórias lá dentro. E quando você está apagado, você está relaxando, está descansando, mas você não deixou de existir, né? Você continua sendo consciência. É o que você experimenta aí dentro, que percebe tudo isso, inclusive o corpo que você é. Isso é consciência. Sim. Aí, a próxima pergunta é: como ser ou estar consciente? Veja, buscando compreender é um passo, porque eu vou estar explicando um monte de coisas aqui, como já expliquei, né? E como você explica, e como outros explicam, mas assim, você não praticar e não experimentar com isso e não avaliar por você mesmo, né? Não parar para. Por exemplo, você vai. Tem gente que pensa que é o pensamento. Você não é os pensamentos. Pensamento é uma parte do que você consegue fazer. Você consegue pensar, você consegue intuir, você consegue sentir, você consegue sensoriar, né? Mas é uma parte só. Então, você estar presente, estar consciente, você ter essa noção de como as coisas funcionam, né? E você vive falando, né? O poder do agora, né? Para falar um. Todos os grandes mestres falam para você precisa estar presente. Por quê? O único momento que tem existência real é aqui. Aqui você está colhendo os frutos das escolhas anteriores, está experimentando e está tendo novas possibilidades de escolha para aplicar o que aprendeu ou fazer de qualquer jeito e deixar na banguela, como eu costumo dizer, e seja o que Deus quiser, ok? Mas é agora. Então, o que acontece? Às vezes as pessoas ficam preocupadas, porque eu devia ter feito isso lá atrás, porque eu sofria, porque eu era feliz, porque eu isso, e você não está aqui, o passado não existe mais. O passado não existe, só existe agora. Então você precisa estar presente, vivendo, atento. Então você está. E a gente devaneia, né? Ou a gente está pensando na conta para pagar daqui a um mês, ou na escola que eu preciso entrar, ou na prova que eu preciso fazer. Esquentar a moringa sobre isso não adianta nada. A decisão estou aqui. O que eu posso fazer? Posso fazer algo a respeito de alguma dessas coisas do futuro que vai contribuir agora para isso? Faço. Não posso, preocupar não adianta, não resolve. Eu sei que só falar isso não adianta, mas você precisa começar a prestar atenção, praticar, estar aqui. Aqui é o único lugar onde se vive neste momento, com o que você está fazendo, com quem você está conversando.
né? Não adianta você ficar pensando na conversa de ontem, nem preocupado com a conversa de amanhã. Aí, quando você estiver lá, você vai estar com outra, e você não viveu nada disso. É vivendo que se cresce, é vivendo que se percebe as oportunidades. Viver é estar presente. Então, é uma prática diária. E a meditação vai ajudar, porque a meditação vai ajudar você a ter controle, domínio sobre a mente. Porque a mente é um motor louco que fica girando lá, à torta direita. Hoje eu publiquei um meme de um gato tentando meditar no meio de 1000 pintinhos. Depois dá uma olhada na imagem lá. É muito legal. Os pintinhos estão lá, pi, 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 o gato está lá assim. E o gato tentando meditar, e alguém marcou assim, e os pintinhos são como os pensamentos que estão tentando impedir ele de meditar. Então, é uma figura, é uma metáfora, mas que descreve. Agora, você não consegue fazer nada e nem estar presente a nada se a sua mente funciona sozinha. Ela queria um carro descendo sem controle, numa ladeira. Né? Então, assim é que é a sua mente. Então, o primeiro passo é meditar para ajudar a acessar e dominar a mente, usá-la adequadamente a seu favor e não deixá-la trabalhar contra você. Então, isso aí acho que é uma coisa fundamental. Fundamental, meditação é fundamental, que é na meditação que eu vi essa diferença de o que eu posso escolher na minha mente, né? O que eu posso escolher o que está passando na minha mente. Não preciso deixar aquela coisa toda falando aqui, aquela confusão. Eu posso escolher. E a meditação traz esse domínio, né? Da escolha do que você está transmitindo dentro da sua mente. Meditação, gente, ponto principal para o autoconhecimento. Não corram disso, pelo amor de Deus. Se você não tem domínio da mente, ela vai ficar focando em qualquer coisa, e aquilo que você foca ajuda a criar realidade, então ela vai criar qualquer loucura para você. Quem tem que estar no controle é você. Se você não está no controle, aquilo nunca vai te deixar fazer nada direito. Né? Então, adquira domínio sobre você mesmo, ok? Sim, primordial. Agora, a próxima pergunta é: como sei se estou ou sou consciente e quando? Veja, como eu disse antes, assim, não tem como você não estar consciente. Agora, tem como você estar mais distraído e mais não é conectado, você está identificado com o personagem. Ou seja, quando você está fora de si, está deixando a mente trabalhar loucamente, e você acha que é o corpo, e você acha que é o trabalho, e você acha que é a posição, você acha que é um monte de coisas que você não é. Né? E aí você está altamente inconsciente, mas nem sabe disso, né? E aí um dos caminhos de volta é começar a entender, né? Assim, nada disso é assim. Veja, quando você veio para cá, você tinha algum nome, você tinha algum RG, você tinha algum sexo, você tinha alguma cor, né? Você tinha algum trabalho, você não tinha nada disso e você já era, né? E aí você aprendeu uma série de coisas aqui e você se identificou, criou crenças sobre aquilo. Então você tem que fazer um processo de descasque para liberar você de tudo isso que você não é. Né? E quando você medita, você está lá zerado, parou de pensar, parou de cheirar, parou de saborear, parou de sentir, está lá no bem bom, né? Flutuando, no vazio, e ainda continua se percebendo, existindo, e que não é nada disso que está aqui. Então, a meditação sempre vai ajudar, mas a ter essa consciência, de vez em quando se trazer, o balão começa a voar, você puxa a cordinha e põe o balão no chão de novo. E aí você põe e dura 1 minuto, dura 1 segundo da primeira vez. Daí você continua fazendo. Daqui um pouco está durando 1 minuto, daqui um pouco está durando 10 minutos, e daqui um pouco ficou natural. Ficou natural. Você não pode deixar de prestar atenção, porque senão você se distrai e se embola de novo. Mas fica fácil. Não é que vai ser sempre difícil, pode ficar mais fácil. Fica prazeroso, né? Isso, fica. E é que nem assim, a meditação, né, é que assim, você falar de um estágio desse, deixa as pessoas com ansiedade. A ansiedade trabalha contra a meditação. Mas a partir de um ponto, você chega num estado em que você está fazendo as suas coisas diárias, está focado, está presente, então, portanto, está meditando. Você não está mais voando por aí. Então, você medita fazendo qualquer coisa, fazendo exercício, tocando violão, né, descascando cebola. Então, assim, você faz com tranquilidade, com presença, e você é um estado, você está presente, você está meditando.
Então, você É, não que precisa já não fazer é mais meditação, é presença, né? No Exato, início exato. é meditação, aquela coisa É, maçante, a gente não quer que fazer chato, a gente quer pensar nas nossas negatividades do dia a agora dia. é chato porque você tem um ego alto, forte, que quer fazer outras coisas, que acha que está no controle, que pensa que é a mente. Agora, se você tem a noção de que nada disso vai dar certo e que você precisa descobrir, entrar em contato com quem você é, para de ser chato. É uma busca que você está fazendo para chegar no gostoso. Né? Chato é quando você está agora e você nem sabe. Sim, é verdade, né? A diferença é incrível, gente, pelo amor de Deus. Façam meditação, por favor. No início é complicado, depois é prazer total. O Você começa a benefício é enxergar coisas. seu, 100% seu. Eu não vou ganhar nada com a sua meditação, mas todo mundo vai ganhar, porque a gente vai evoluindo, todos nós vamos ter uma interação melhor e o mundo vai ficar melhor. Só tem um jeito do mundo ficar melhor, é cada um de nós melhorando. E a Sim, meditação é um caminho fundamental que vai ajudar nisso também, entre outras coisas. sim, sim, sim. O benefício é seu e é certo de ser, né, um benefício. Não Não, tem como não, não é ser. claro. Agora, É só benefício. você só não precisa se preocupar com isso. Olha, preciso meditar para ficar melhor. Não, não. Você medita para meditar. Agora, a É, tem que consequência ser de meditar gostoso. periodicamente vai acabar levando você para um caminho de melhora, porque você vai entrar em contato, conexão com o ser que você é, né? Você vai ter mais domínio, você vai saber melhor quem é, o que quer, e atrás do que está indo, e parar de perder Mais silêncio energia com mental. coisas que você não quer, né? E focar naquilo que você realmente é e quer. Né? Então, assim, o benefício vem, mas não é, se você ficar ansioso com o benefício, você não vai chegar a lugar nenhum, não vai dar certo. Por isso que para muita Já não gente tá não nem dá. meditando. Não, não, Não não. tá nem Está meditando. pensando aqui, ó, Ansiedade eu não estou faz parte da sentado pensando aqui, ó, meditação. eu vou ficar melhor e vou chegar no benefício, eu vou ficar melhor e vou chegar no benefício. Isso não é meditação. Faz isso não, gente. Só observa, só observa. Deixa esses pensamentos passar, você vai ver que ele passou e vai vir outro, vai vir outro. Não entra em contato. Depois, quando começa a ficar mais silêncio a mente, aí começa o prazer. Você começa a observar as coisas que você não observava antes, acontecendo aquela coisa que tu pensou. Aí você consegue enxergar isso, porque você está pensando menos, né? Aí você sabe que você pensou aquilo que aconteceu ali mais para frente. E aí a coisa começa a ficar muito prazeroso. Muito prazeroso. Muito, Eu muito. adoro. Eu É, acho incrível e eu me agradeço por isso, por ter feito isso na minha vida. Agora, legal. a próxima pergunta do Amir Jorge, que foi consciência e realidade, tem alguma relação? Toda consciência cria a realidade, tanto a da fonte para ajudar a criar o ambiente, como a sua para criar os próximos passos. Então, a realidade que você percebe é fruto da criação conjunta sua, da consciência maior e de todas as outras consciências que participam dela. Então, tudo que a gente percebe ou é consciência, o outro é consciência, a fonte é consciência, eu sou consciência. E tudo que a gente vê, inclusive os avatares, são informação dentro das consciências, ok? Inclusive tudo que eu vejo é dentro da minha consciência. Essa informação se transforma em formas, em aparências dentro da minha consciência. Então tem total relação. Realidade é subjetiva, realidade é percepção e é criada pela consciência. 100% de relação, não tem nem como não ter. Tá? Não tem. Essa realidade e todas as outras do multiverso estão no banco de dados da consciência maior. Sim, agora eu tô vendo aqui no chat, né? Aqui eu tô vendo o Luciano Mendes falou: olá, Leia, olá, Mário, olá, Luciano, bem-vindo. Terezinha, Yolanda, ela perguntou aqui. Sempre bom ver a explicação do Mário. Solange está aqui. Boa noite, Oi, Solange. Sol, amiga querida. Graças a ela, gente, a gente está tendo essa live aqui, né, Mário? Muito obrigada, amiga querida. Foi A Sol ela é que um me anjo na apresentou vida. você. Sim, ela é um anjo na terra, essa mulher, gente. Deixa eu ver mais quem tá aqui. Terezinha falou: perguntas têm muita força. Sim, Terezinha. Tem perguntas aqui, ó. Fala. Yolanda está perguntando, Mário, sobre as regras do jogo, o que você considera mais importante? Veja, as regras do jogo tem muitas que não são importantes, ok? Por exemplo, tudo que se refere à criação do ambiente. Então, se você pegar todas as leis da física, da biologia, a forma como o universo funciona,
são partes mecânicas da programação para gerar o universo. Então, elas não afetam grande coisa. É interessante você conhecer, né? A gravidade puxa para baixo, a eletricidade dá choque. Então, são coisas básicas que geram o funcionamento aqui, né? O motor do carro funciona a gasolina, porque queima, é combustão, explode dentro do pistão, empurra. Então, assim, tudo isso é regra do jogo, ok? Agora, o que importa para nós não é nada disso, né? O que importa é o relacionamento. Até a própria, vamos dizer, a mecânica quântica tradicional do cientista, que diz que a partícula assim assado, você não vê a partícula, você não interage com a partícula, né? Ela só é importante você saber daquilo para você saber que a realidade não é material, que facilita a sua vida já ter essa informação de forma científica. Mas nada disso importa. O importante são aquelas coisas que impactam nos relacionamentos, na forma como a gente aprende, no relacionamento com os outros. Então, essa questão de criar realidade. A primeira, a forma como você escolhe perceber. Você escolheu uma forma de percepção das oportunidades e dos desafios em vez dos problemas, isso é super importante para você. Perceber que você tem que se relacionar melhor com os outros, interagir, como você mesmo falou, procurar o contato, trocar ideia, tratar bem os outros na hora de trocar essas ideias, né? Porque o outro vai ser amoroso com o outro e o mundo vai ser amoroso com você também. Você não está fazendo para isso, mas isso também resulta. Então, você cuidar do benefício do outro também vai te trazer um benefício positivo. Então, atitude nas interações, a percepção positiva, a atitude positiva nas interações, as intenções positivas. Eu tenho, por exemplo, muito mais facilidade de concretizar ações, coisas, na minha realidade, eu sinto dessa forma, coisas que são positivas para mim, mas que são boas para o meio. Por exemplo, fazer uma live que muita gente vai. Veja, o universo nos pôs em contato e permitiu a existência dessa live que vai beneficiar todos que estão presentes e todos que verem a gravação depois, ok? Então, traduzir o livro, conseguir falar com o Tom, conseguir ser autorizado, conseguir publicar, conseguir divulgar, conseguir interessados, né? As pessoas se interessaram e está mudando a vida de muita gente. Então, assim, eu escolhi fazer uma coisa legal, que eu gostei, que eu gosto, e que é positiva para mim, que é positiva... Então, assim, eu estou mais à vontade concretizando coisas que são positivas para o ambiente, para o grupo, para todos, do que coisas que são... às vezes eu fico me sentindo, mas isso para mim, eu não preciso de nada, porra, sabe? Eu não me sinto... sabe, se eu tenho que fazer algo para mim, eu vou lá trabalhar, vou ganhar o dinheiro, vou pagar, vou comprar, né? Então, assim, meus maiores exemplos de materialização, de concretização, são de coisas que são positivas para mim e para as pessoas ao meu redor, né? Então, assim, são formas de lidar com as coisas, sei lá. Então, não sei se respondi ou não, se ficou faltando alguma coisa. Então, tá bom. Respondeu sim. E temos aqui outra pergunta aqui do Léo. Boa noite, Léo. O Léo, na outra live, arrasou, fez várias perguntas. Seja muito bem-vindo, Léo. Ele perguntando aqui, boa noite, Leia. Ele, por favor, poderia perguntar ao professor Mário Jorge, existiria algo de bom no ego? Obrigado. Veja, vamos fazer o seguinte. O ego, a pergunta é ótima, parabéns, tá? E outra coisa, o mais importante é sempre a pergunta, porque como é que eu vou esclarecer alguma coisa para alguém e ajudar se eu não souber em que direção ir? Então, muito obrigado, mas a pergunta é ótima. O ego, vamos esclarecer que existe o ego, que é um sinônimo de eu, né? Então, o ego, assim, as palavras, como a gente falou antes, elas têm o significado que a gente dá. E todo mundo fica malhando o ego, que tem que eliminar o ego, acabar com o ego, não sei o quê. Bom, não é bem isso, é o egoísmo. Esse é que tem que acabar, porque é a parte egoísta do ego, ok? É aquela parte que só olha para o próprio umbigo e que quer que os outros se danem e só quer se dar bem, e só quer abusar, né? O egoísta é o oposto do amoroso, né? Então, ela está na ponta mais baixa da evolução, enquanto o amoroso está na ponta mais alta da evolução disponível, né? A coisa talvez pudesse ser muito pior e muito melhor, mas assim, dentro da faixa que a gente tem disponível, o egoísta aqui que é o problema. Então, ego quer dizer eu. Então, é a minha percepção da minha consciência, de ser uma consciência, de ser um ser, de existir, de perceber,
e que não se perceber como sendo o outro, como sendo a fonte, quer dizer, quando estávamos dentro da fonte e não estávamos individuados, não tínhamos percepção de nós. A partir do momento que fomos individuados, a fonte gerou a oportunidade de nos percebermos como indivíduos, então eu sou eu, ego. Então, isso é a parte positiva. Eu sou, ponto, ok? Eu existo, né? Eu tenho existência como ser, como consciência, para poder explicar de algum jeito. Agora, se eu me desenvolvo na direção de ser uma consciência, um ser amoroso, né, o eu não é problema, porque ele está cuidando do ambiente de todos e, em troca, também está sendo cuidado e está tudo bem. Agora, quando eu sou egoísta, né, quando eu sou ignorante, no sentido de ignorar, quando eu tenho muitas crenças, quando eu tenho muitos medos, eu reajo, eu ataco, eu compito agressivamente, eu não colaboro, eu não ajudo, né? Então, o egoísmo é que é o problema. O ego, o ser, não tem nada demais. Ego é ser, ok? É eu. Agora, egoísmo, que é aquilo que a gente desenvolve no meio da ignorância, do medo, esse é que é o problema. Então, a dissolução buscada é do egoísmo, né? Na busca do amor, eu dissolvo o egoísmo. O eu persegue, ele segue, né? Segue existir, prossegue. Tá? E é o que prossegue, na verdade. O ego, ele entra no personagem, né? No nascimento, tem um pacote de experiência que chamam de vida, ou de encarnação, ou sei lá do quê, mas é o pacote de experiência que o Tom costuma chamar, e sai a morte. Nascimento é a entrada no pacote e morte é a saída do pacote. E você continua existindo, o eu, o ego, né, o ser. Não o egoísmo, o egoísta. O egoísta é o que a gente quer dissolver. Né? Não sei se foi claro, mas foi o que eu pude fazer. Foi. Para mim foi bem claro. Então é isso, Tom, ó, fico te chamando de Tom. Então, Mário, acho que a gente já pode encerrar a live, né? Porque já estamos aqui também bastante. A live foi maravilhosa, inclusive, eu amei. Eu sou muito grata à Sol de ter juntado nós dois. A live foi incrível. Eu quero perguntar aqui se mais alguém aqui tem mais alguma pergunta aqui no chat. Esse é o momento. Vamos aproveitar que o Mário está aqui respondendo tudo, gente. Vamos lá. Deixa eu ver. O Léo respondeu aqui, falou que foi sim, explicou bem, sim. Legal. Foi bem claro para ele. Tá bom. Isso é bom. Que bom. E aí, para fechar, vamos falar mais um pouco sobre o seu workshop, né? Vai ser quando mesmo? Que dia? Aonde? Então, o workshop já está disponível os ingressos, segundo lote, tá? Inclusive com desconto especial que a gente preparou para o segundo lote. Quando entrar na página, quiser buscar a página, está nos nossos links aqui no meu Instagram, né? E no Instagram dos colegas que estão comigo. O workshop é 16, 17 e 18 de junho, em Volta Redonda. Para quem está no Rio, é um prato cheio, mais perto, mais fácil. Eu sei que Volta Redonda não é talvez tão próximo da capital, mas assim, também não é tão longe, é mais longe de outros lugares. Mas São Paulo, por exemplo. Na região do Rio fica mais fácil. E vai ser muito legal, então tem a página, tem todas as informações, se tiver dúvida, quiser perguntar alguma coisa, é só entrar em contato. Também pelas mensagens. Foi incrível, Mário, Jorge, eu agradeço demais você ter aceitado o convite de ter participado aqui da live. O Facilite Sua Vida agradece demais a sua presença e todo esse bate-papo que tivemos aqui, que foi super claro, foi de super clareza e de extrema importância para mim também, né, que eu estou aqui aprendendo, e para todos, né, que vão assistir, que estão aqui participando. Eu sou extremamente grata, muito obrigada. A Sol aqui botou a melhor explicação de ego que já ouvi. Gratidão, Mário. Tá vendo aí, Mário? Obrigado. Pois eu estou tentando me aprimorar. Cada vez eu vou tentando facilitar mais. Eu não sei se estou conseguindo, mas obrigado pelo feedback. Assim fica mais fácil saber. Tá sim, foi incrível essa live. Eu espero ter você aqui de novo em breve para a gente falar sobre outro tema. Inclusive, você sugeriu aí que a gente podia falar sobre qualidade de ser. Eu adorei esse tema. Eu acho que a gente podia voltar assim para fazer essa live. Tá. Né? E se você quiser também um dia conversar sobre alguns pontos do transurfing e como que é o ponto de vista mais Big Toe, como é que ele enxerga, porque
porque é muito próximo, tá? É muito interessante. Então, por exemplo, aquela questão do, como é que chama? Pêndulo, né? Que é o grupo das pessoas, de alguma forma. O Aham. Tom chama isso de consciência em grupo, grupo de Nossa, eu consciência. não sabia. Consciência coletiva, desculpe, ele chama de consciência coletiva. Ah, Então, quando várias pessoas se associam em cima de um objetivo, intenção ou atividade e formam um ser, né, que não tem uma cabeça própria, mas se forma com o conjunto daqueles seres que estão ali. Por exemplo, uma multidão que às vezes sai de controle, aquilo é meio que forma, né? Então são consciências penso. coletivas. Então eu tive vendo assim, praticamente tudo do Transurfing tem uma equivalência de explicação similar, né? Muito. Então é muito interessante. Então é uma outra coisa que também podemos trocar uma ideia. Eu não conhecia do Transurfing, fui olhar e fui vendo que tinha muito fundamento paralelo, né? Tá? Tem muito fundamento, a questão do slide, da criação de slide, de imagem, é tudo muito parecido mesmo com o Transurf, o trabalho do Tom é incrível, eu também não conhecia tão a fundo, conheci agora há pouco Isso. tempo, e é São maravilhoso. nomes, são formas de descrever diferentes, né? Mas assim, de coisas que você vê que o conteúdo lá dentro é o mesmo. Mas então fico à Sim. disposição. Muito obrigado, foi um prazer. Muito obrigado pela oportunidade de estar falando com o pessoal que te segue aqui. Muito obrigado a todos pelo interesse, pelas perguntas enviadas e pelo carinho com que você me recebeu aqui no seu programa, tá bom? Fico à Ai, foi disposição, ótimo, a muito gente combina, obrigada. tá bom? Gratidão total. Bom, mas antes de fechar a live, deixa eu só fazer um merchanzinho aqui rapidinho, Claro, por aproveitando que a gente favor. estava falando sobre Transurfing, já aproveitar e falar que a Júcio Rodrigues já abriu uma próxima aula que vai estar saindo agora no dia 8/5, né, no mês que vem a gente vai abrir. A Júcio, né, vai abrir essa aula no dia 8/5 e o tema é os princípios de Transurfing, né, clareando todos os principais princípios de Transurfing. Então, se você tiver interesse, entre em contato comigo, que vai estar aqui no box de informação o contato, tá? Vou deixar o link de acesso para falar comigo. Se você quiser também algum trabalho do Mário, o livro do Mário, e não conseguir falar com ele, fala comigo também que eu te passo para ele também, para você conseguir os Outra produtos coisa, que ele. Pode desculpa, falar. complementando aqui, a gente acaba não lembrando. No nosso site tem um e-book gratuito para baixar, para ler, Ah, tá? olha só que Tem legal. binaurais, que são suporte para atingir estados meditativos mais profundos, também para baixar, para experimentar. E tem os artigos explicando como é que funciona. Tem alguns vídeos lá também. Tem nosso YouTube, tem vários vídeos explicando vários aspectos. Você pode no YouTube pesquisar os temas, né, para achar os vídeos. Verdade. Não, o YouTube Então, aqui é maravilhoso, gente. My Big Toy Campbell, o nome, né? Também o Instagram também. Eu vou deixar aqui no box de informação, só clicar. Incrível o trabalho do Mário. Tanto aqui como lá aqui no YouTube, né? Como lá no Instagram também. o meu forte é no Instagram, mas todo vídeo que eu faço lá eu ponho aqui, porque aqui é muito mais fácil de achar os vídeos maiores, né? Lá Aqui é fica no meio das referência, né? postagens, complica. Esse aqui vai ficar gravado, né? Vai ficar gravado com certeza. Se você quiser Legal. pegar e botar no seu canal também, pode Também botar, agradeço, fica porque eu livre. compartilho, eu costumo compartilhar para ficar como backup também, para não se perder depois. Sim, sim, sim. É importante também para quem te segue também, tá ali acompanhando mais do seu trabalho, né? Legal. É legal. Então é isso. Muito obrigada. E beijo, tchau, gente. E até a próxima, que inclusive é amanhã com a Júcia Rodrigues. A gente vai falar sobre escolhas aqui no mesmo horário, gente. Amanhã às 8. Assunto Ok? excelente, está na pauta do dia. Sim, sim. Né? Inclusive, a gente estava falando sobre isso lá no grupo. Se você não é do grupo, entra lá no grupo do Facilite Sua Vida, que também vai estar aqui no bloco de informação. Então, beijo, tchau, gente. Muito obrigada e gratidão sempre. Tchau. Tchau. Tchau.